Você sabia que seguro de vida também é para a vida? Seja bem-vindo ao episódio número 31 aqui do Escadas para o Sucesso Podcast. Nos siga no Instagram e se inscreva no YouTube, né, com esse mesmo nome. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais este episódio, por mais esse dia, por estarmos aqui, e a Jesus Cristo, que só Ele nos leva a Deus. E Ele é a nossa primeira escada. Quero fazer a apresentação aqui da nossa convidada querida aqui, a Melissa Ribeiro. É consultora de planejamento financeiro da MRA Life, nascida na Bahia e moradora de São Caetano do Sul desde a adolescência. Ela traz uma trajetória sólida no administrativo e no marketing, até decidir empreender com propósito. Hoje, Melissa ajuda famílias a se protegerem financeiramente e a se prepararem para os imprevistos da vida. Se você ainda acha que seguro de vida é só para quando a gente morre, esse episódio vai mudar a sua visão. Seja bem-vinda, Melissa, ao nosso podcast aqui. Estou muito feliz e grato e honrado aí com a sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, um prazer estar com você novamente, né? Opa, e fazer esse bate-papo legal aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair dessa nossa conversa. Fora as risadas, né? Muito feliz, a minha amiga aqui é muito sorridente. Sim, né? graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui, então seja bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, né? Da sua escada, aí como que foi, como que você... Como que eu me descobri agora como empresária, né? Como empresária, como você começou a sua carreira? Fala um breve currículo seu. Eu trabalhei desde a adolescência, né? Trabalhei em buffet, trabalhei em salão de beleza. Onde dava para trabalhar, trabalhava, né? Sempre estudei e fiz um pouco de administração. Hoje faço Direito, né? Na Unip, estou no 8º semestre de Direito. E sempre trabalhei CLT em uma empresa cuidando da parte administrativa, dos imóveis, de uma família. Trabalhei 12 anos, né? Eu amava trabalhar lá com as pessoas que eu trabalhei. Eu cresci muito, amadureci muito como mulher, né? E nesse trabalho. Mas tem um momento em que a gente se descobre, né? Eu tive a oportunidade que o Wagner me convidou para abrir uma corretora, né? Para trabalhar com planejamento financeiro e aceitei. Né? Todo começo é muito difícil, né? Tem que estudar bastante, né? Tirei a certificação e tô na estrada aí junto com o time. Tô gostando muito, né? Eu acho que trabalhar com vida é algo bem específico, né? Individualizado. Então, toda vez que eu sento para conversar com alguém, é uma nova surpresa, né? São CPFs diferentes, vidas diferentes, né? E tô gostando muito, muito mesmo de fazer isso. Certo. Espero continuar, né, fazendo isso por um longo tempo da minha vida, até porque quando você tem um cliente, você forma uma parceria com esse cliente, né? Então, eu falo pro cliente, né, qualquer coisa me liga. Então, é uma parceria que eu pretendo ver filhos de clientes crescer, virarem meus clientes, né? E seguir por esse caminho por um longo tempo. Então, Melissa, eu fico assim... tenho bastante curiosidade, né, de entender um pouquinho mais sobre essa área, essa empresa, né, que tem vários diferenciais, né, que você estava me contando aí, em relação às outras empresas, né? Quais são esses diferenciais que você pode falar para a gente? O seguro de vida, né, o seguro de vida não é só um seguro de vida, né, é um seguro em vida. E a empresa que eu trabalho, que é a seguradora MetLife, é uma seguradora global, né? Tem mais de 150 anos, né? E a gente foca muito na proteção da atividade. Quando eu te conheci, a primeira coisa que eu perguntei é: você tem proteção? Você é autônomo? Você tem proteção, né? Porque a nossa preocupação é te proteger, né? Então, a MetLife tem coberturas extraordinárias, né?
coberturas que eu vou falando um pouquinho, né? Mas só para você entender, caso você se machuque, você precisa fazer um afastamento da sua atividade, mas manter ali o controle financeiro da sua vida, né? No caso de uma doença grave, né? De uma internação hospitalar, né? Então, a MetLife é uma empresa muito sólida, né? E que está sempre se renovando e trazendo novidades para a gente, né? Que é muito legal ter uma empresa tão forte e valiosa no seguro, né? Uhum. Então, e assim, ó, por exemplo, né? Que baseado culturalmente, né? Aqui no Brasil, a gente fala assim, puxa, seguro de vida, aí... a gente não tem essa educação, né? Essa educação financeira, não vou morrer, ou assim, não estou preparado, né? O que você aconselha, Sim. né? Como que começa, né? Essa história, esse plano, Sim. ele é muito, né? O valor é acessível, não é? Como que funciona o nosso trabalho começa desbloqueando o bicho de 7 cabeças, né? Então, a gente fala muito sobre as dores, a gente pergunta como tem sido a vida da pessoa, se um imprevisto mudaria a vida dela, um imprevisto mudaria muito a minha vida, né? A minha rotina, o meu padrão de vida. E entendendo e conhecendo o cliente, porque eu falei, é um trabalho individualizado. Então, depois de ter desbloqueado isso, o cliente ele entende que ele não pode ficar sem isso, né? Ele tinha um medo, né? E aquele medo de, eu não vou conseguir pagar, e o cliente passa a fazer de tudo para conseguir pagar, né? Então, isso é muito legal. Mas, culturalmente, o Brasil, né, tem aumentado a quantidade de pessoas que estão procurando depois da pandemia, né? Na pandemia, teve muitas famílias que mudaram o padrão de vida, que perderam os provedores, né? E muita gente ficou inválido. Então, a pandemia trouxe pra gente outra perspectiva do seguro, né? Uhum. E que é muito legal. E é isso. Acho que é basicamente isso. É fazer a pessoa entender que ela precisa. Eu não preciso. Precisa. Eu não vou morrer. Me traz um atestado médico dizendo que eu nunca vou morrer. Uhum. Nenhum médico vai assinar isso pra você, né? Então, é um desbloqueio mesmo, né? Então, a gente faz isso com passos. Não vira e fala, olha, você precisa ter. Não. É conversando, é mostrando, falando exemplos de outros casos, né? E aos poucos a gente desbloqueia e o cliente vira nosso amigo, nosso parceiro, a pessoa que mais recomenda o nosso trabalho, né? Isso é bem legal. Então, porque assim, por exemplo, os meus avós, né? Eles sempre falavam assim, não, eu tô pagando um plano aqui, ou... A gente falava assim, pagar o jazigo, né? A família fala de pagar, a cultura que tem na minha família, por exemplo, pagar o jazigo lá, né? Mas esse plano, ele vai muito além disso, né? Por exemplo, que ele pensava assim, não vou morrer aqui e deixar a dívida aí para os outros. Então, a pessoa pensa só na morte, né? Mas como que é essa questão aí do seguro para a vida? Sim. Né? Porque as pessoas pensam só assim, eu pago o seguro aí e tal, e na verdade quem vai utilizar o seguro são só os entes que ficaram aí, né? Nessa questão de amparo, é super interessante também, né? Porque tem gente que fala, caso acontecer alguma coisa, me joga num canto, né? Mas não é assim. É um momento de muita dor, é um momento onde as famílias... muitas famílias não conseguem se movimentar normalmente, passa por um período financeiro difícil, né? Eu mesmo tive caso na família onde um parente, nós não tínhamos dinheiro para poder levar o corpo, para poder fazer... o translado e minimamente coroa de flor, caixão. Então, nós tivemos que arrecadar entre familiares para poder fazer aquilo. Já era uma dor perder alguém e aí teria que voltar a mente para pensar no financeiro. Então, um momento onde eu queria só lembrar do meu parente e chorar e sorrir também, lembrar com alegria, eu tive que me preocupar com questões maiores,
né? Então, essa parte que os nossos avós faziam é super interessante também e é um ato de carinho com quem vai ficar, né? Então, é importante também ter esse amparo funeral, né? E em vida, eu falei das coberturas que são as proteções da atividade, né? De área de internação hospitalar, caso você fique internado no hospital, né? Você acha que o seu padrão de vida mudaria? Se você ficasse doente, impactaria alguma coisa na sua vida financeira? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu já tive um caso, né? Caso real nosso lá, da minha irmã, por exemplo, né? Que ela trabalhava numa empresa, né? Eu não vou citar a empresa para não, né? Nesse caso aí meio complicado. Mas é assim, ó. Ela fez uma cirurgia de emergência, né? Que foi... colocou 2 pontes de safena, né? Nossa. De emergência. Mas ela estava coberta por um convênio. E o convênio eu vou falar, que é o Bradesco, né? Era o Bradesco, convênio da Bradesco lá. E era muito bom, por sinal. Eu percebi. E aí, quando aconteceu esse evento, ela ainda internada, porque foi para você ter uma noção, ela ficou 22 dias em coma induzido. Nossa. Né? E foi muito sofrido, entendeu? E assim, ó, no meio desse processo todo, imagina 22 dias, minha mãe ainda era viva, né? E a minha mãe viu ela entubada, minha mãe desmaiou lá, tal, teve vários eventos assim sucessivos, né? E no meio dessa internação dela, e eu já vinha avisando, né? A empresa, olha, ela trabalhava então na empresa, aí eu tive que avisar o hospital lá, fui até a empresa, conversei lá, tal, falei, ó, ela está internada, ela está na UTI, na UTI, né? E assim, vocês estão falando que vão mudar o convênio, e como que vai ser esse processo aqui, né? Como que vocês vão mudar o convênio e parece que ia mudar para um convênio inferior lá, né? Da outra empresa lá, que eu não me recordo, eu sei que era verde a tarja lá. E aí, um mês antes eu vim avisando. E ela ficou internada lá e a gente sofrendo com tudo aquilo e o cara falando que vai mudar. Aí no belo dia chegou a moça da tesouraria do hospital, chegou, minha mãe ia passando no corredor lá e tudo. Aí falou, ô dona Rita, assim ó, a senhora pode passar lá na tesouraria lá, né? E deixar um cheque. A conta chegou lá e tal. Ela falou, como assim? Ela tem convênio e tal. Não, mas é que o convênio dela mudou. Né? Então a senhora tem que passar e deixar um cheque lá. Assim, uma diária de uma UTI no hospital é impagável. É impagável. Depende do momento que a pessoa tá vivendo, não faz sentido mesmo, né? Mas imagine se ela tivesse uma proteção. Então. Uma proteção para doenças graves, no caso da doença que ela tinha, ou para a diária de internação, né? Então. Não diminuiria a dor, mas diminuiria a preocupação financeira, né? O estresse nosso, né? Porque foi assim, foi um estresse que a gente passou e tudo, eles queriam mudar ela do hospital, você imagina? Aí fui lá e perguntei pro médico, aí o médico falou assim, olha, se mudar, ela vai entrar em óbito. Não pode sair daqui da UTI, então aqui onde já se viu isso daí? Não, isso aqui não vou deixar ela sair. O médico mesmo falou, e outra, se eles insistirem nisso, você chega lá e vai lá no... Aí a gente teve que correr atrás do juiz, atrás do advogado lá para nos auxiliar, né? Então, eu agradeço muito também o Rodrigo, entendeu? O Rodrigo que me ajudou lá, né? Me deu as orientações, falou, não, isso daí é um procedimento normal que eles fazem e tal. Cara, mas que procedimento é esse que as pessoas não pensam na emoção das pessoas que estão passando por esse... Né? E assim, um monte de outras coisas. Com quem contar nesse momento é muito importante. A orientação desse seu amigo, né? A gente fala da parceria. Então, os consultores, eles são as pessoas que você deve contar no momento desse. Então. Eu sempre falo, é bom você ter e não precisar. Exatamente, né? Você está lá seguro, né? Com essas questões resolvidas. É bom você ter e não precisar, né? Do que não ter e precisar. E precisar, exatamente. E nesse caso, nossa, foi muito difícil. Aí depois veio isso, né? E realmente eles mudaram, né? Eles mudaram o convênio lá, né? Só que assim, a gente não autorizou tirar, entendeu? Aí, ó, se for, o advogado pegou e orientou, né?
Se eles tirarem aí, nós vamos lá e vamos chamar a polícia. Não pode. São momentos complicados da nossa vida, né? E o seguro o planejamento, ele entra para cuidar desses imprevistos, né? Para cuidar da sua família num momento delicado. Então. A gente fala da proteção e do cuidado com a família. É um ato de amor, é um ato de carinho, né? Então, para sua família. Exatamente. Nesse momento a gente começou a pensar, né? Pensar, puxa vida, como que vai ser, né? Aí depois, passado um certo tempo, né? Mesmo assim, me ligaram, falaram, nós estamos transferindo, né, a sua irmã lá e tal, para outro hospital. Eu falei, não vão transferir. Sim. Vocês não vão transferir. Aí a moça começou a falar assim, pegar um pouco pesado, falou que ia. Então eu falei assim, olha, querida, vamos fazer o seguinte, se fosse a tua mãe que tivesse na minha situação lá tal, né? Sim. Você transferiria de local? Ela ficou assim, quase um minuto, assim, né? Uns 30 segundos, assim, para me responder, né? Falei, então, você faz o seguinte, por favor, não me liga mais. Sim. E os custos só chegando, né? Só chegando. E as contas só chegando. E as contas não param de chegar. É. As contas não entendem que você está no momento, as contas não entendem mesmo. Não entendem. E aí, Melissa, depois disso ainda teve, né? A gente teve, só que a minha mãe, nesse meio tempo, né, estava doente já, né? Estava com câncer. Então, passado um tempo lá tudo, a gente teve esse processo, né, do funeral, né? Você tinha um suporte? Tinha. Aí a gente tinha um plano, né, de assistência funeral lá tal, que assim, quando ela entrou em óbito, eu fiquei sabendo, né, um médico tinha me falado 6 meses antes, né, que eu acabei segurando a história sozinho aí e tal, para não passar para os outros familiares. Minha irmã estava doente, meu pai emocionalmente abalado, né, e minha mãe não ia contar para ela. Sim. Né? Aí a gente falou, não, estamos lutando, e aí só que o médico falou, não, ela teve um problema aí, uma doença metastática aí, né, e tal, e agora a gente vai ter que... E aí já tinha esse plano, né, e foi o que, assim, nesse momento terrível, né, que a gente pega, e aí foi utilizado para poder fazer. Aí chegamos lá, tal, só falando, e falou, não, você pega aqui, ó, esse documento, só vai ali no cemitério lá e tal, faz isso, faz aquilo, não tivemos trabalho com nada. Sim. Foi muito importante isso aí, viu? Muito importante mesmo, né? Enfim, né? E assim, isso foi a minha... É um caso, assim, particular, né? Eu passei por isso, entendeu? Sim. Tanto com a doença da sua mãe, que foi um câncer, né? Uma doença grave, tanto na parte funeral, né? Então, imagine... lidar com 2 tipos de imprevistos, né? O câncer, AVC e infarto está entre as 3 doenças, né, que mais atingem e que são mais preocupantes, né? Antigamente, antes de entrar nesse negócio, eu não tinha preocupação com ficar doente. Uhum. Eu era jovem, então eu falava, eu pratico esporte, eu me alimento bem, eu nunca vou ficar doente, né? Até recentemente uma perda, né? Perdi a minha tia para um câncer, e esse trabalho me motiva muito por esse motivo, né? Então hoje eu me preocupo muito com isso, né? Não só eu, mas com todos da minha família, né? Tenho a proteção e toda vez que eu sento com alguém, eu me vejo quando a pessoa relata um caso de doença na família, né? Então, a vontade que eu tenho de proteger essa família é maior, porque nós não tínhamos alguém para proteger a gente. Então, isso é muito legal. Nossa, muito, muito, muito interessante mesmo. E assim, baseado nisso que aconteceu comigo, né? Eu não posso deixar e ficar desprotegido. Sim, né? Nós vamos fazer isso hoje. Quero ver. Né? Melissa, o que fez você escolher proteger as famílias como consultora? E o que você está achando dessa carreira, né? Que é maravilhosa, né? Uhum. Porque você fala de proteção de famílias. Eu falo com gosto. E colocar aqui... então, exatamente. Quanto é importante isso. Um dia eu estava conversando com uma prima minha, ela me questionou, eu reclamei, né? Nossa, eu tô trabalhando muito, não tô conseguindo bater as minhas metas. E trabalhando, né? Ela falou, pô, você foi escolher trabalhar com um produto tão difícil, por que você não foi vender perfume?
A estética é mais fácil, é? E eu assim, A fórmula do sucesso. cara, vender perfume, vender roupa, não faz sentido pra mim. Eu gosto de trabalhar com o que faz sentido. As pessoas que me conhecem olham para mim e entendem que tudo o que eu faço tem que ter um propósito, né? Eu trabalho com relacionamento também, tenho muitas amigas que são empreendedoras, nós saímos para jantar e falamos de negócio. Olha só. E tudo com propósito, né? Então, ela se dá muito bem vendendo perfume, ela ganha muito dinheiro vendendo perfume, ela é muito feliz vendendo perfume, ela faz um trabalho maravilhoso com isso, né? Porque a parte estética também é muito importante para a mulher, né? Com certeza. Mas eu não me encaixei, eu não me vi fazendo aquilo, né? Eu me vejo fazendo o que eu faço hoje porque toca e muda a vida de pessoas, Certo. né? Agrega, né? Culturalmente, né? Isso é passado de gerações, né? Então, hoje, uma pessoa que nunca ouviu falar de uma proteção, fala disso com o filho, com o sobrinho, né? Então, a gente está propagando boas conversas, né? Ali. Eu gosto muito de trabalhar com proteção. É isso. Eu precisava trabalhar com algo que fizesse sentido para mim. Eu sempre cuido de pessoas, sempre estou muito atenta. Então, foi uma forma que eu consiga ganhar dinheiro, estar bem como empresária, né? E fazer algo que faça sentido, né? Agregou muito, foi um combo. Certo. E aí você fala que isso é o seu propósito, né? Trabalhar com o meu propósito, é o meu propósito. A gente fala muito de propósito, né? Uhum. E o propósito de trabalhar com proteção de vida faz muito sentido para o que eu estava procurando no momento, foi o que eu falei. Estava procurando algo que agregasse valor, né? E qual, assim, legal. Por exemplo, você vê aqui, eu percebo que você vibra, né? Isso é muito legal, pô, né? Isso é muito legal, a gente se sente bem, como faz. A gente também, assim, por exemplo, quando eu estou trabalhando com as escadas, né? Ali colocando projeto, vendo a execução. Aqui também, né? Quando a gente fala sobre o Escadas para o Sucesso, nosso propósito é realmente esse, é deixar histórias como a sua, né? Como um legado para os empreendedores, né? Esse é o nosso principal propósito aqui. Eu já vi muitas pessoas passarem por aqui, eu até falei pra você, né? Que eu me sinto tão pequena, né? Quando eu vejo aqueles empresários, mas eu assisto todos. Porque eu sei que algum momento, alguma fala, eu vou colher algo pro meu trabalho. Isso é muito legal que vocês estão fazendo e tá me agregando muito. Toda vez que tem alguém, a pessoa trabalha com estética, me pergunta, deixa eu ver o que essa moça tá falando aqui, né? Porque ela cuida de mulheres, né? Então, eu tô sempre de olho. Não, mas por favor, você não tem que se sentir pequena, não. Sabe por quê? São grandes histórias, né? É assim, Melissa. A sua história, né? Ela pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Isso daqui, por exemplo, que nós estamos falando, é de extrema importância para os empreendedores e para qualquer pessoa que se preze, né, que tenha um autocuidado aí e tal, queira se cuidar e se proteger. Sim. Né? Principalmente isso. E uma outra coisa, eu digo para você aqui, ó, que muitas vezes nós pensamos em fazer projetos gigantes. E aí eu vou te contar uma historinha, né? Tem uma história que eu costumo falar para os amigos aqui, tudo, né? Que é assim, ó, tinha um adolescente, um jovem, né? Então ele estava na beira da praia, né? Então vinha aquela onda, né? Bem forte assim, então ele colocava um monte de estrelinha do mar lá, a onda deixava as estrelinhas do mar e ficava tudo lá, né? E aí ele pegava uma estrelinha e jogava, e jogava, né? E ficava lá. Aí vem passando uma pessoa, né? E falava assim, o que você está fazendo aí, né? Eu estou salvando as estrelinhas do mar. Que isso? É ridículo, entendeu? Porque uma onda dessa aqui traz milhares dessas estrelinhas do mar, que não sei o que lá, né? Isso daí que você vai fazer, você está perdendo o seu tempo. Aí ele pega mais uma assim, ó, e pega e faz assim, ó, né? Ó, tá vendo? Para essa aqui, ó, ele pega e joga, jogou lá de novo,
eu fiz a diferença na vida dela. Sim. Então, muitas vezes, né, a gente fica querendo fazer projetos grandiosos, né, e pensando, elaborando e tal, e às vezes não tira a bunda da cadeira para nada, só fica na teoria, só fica na área do pensamento e não coloca. E você, olha lá, ó, começou a empreender, né, tá aí, ó, agora tá 1000 por hora, né, e tá fazendo. Então, gente, assim, ó, comece, dê o primeiro passo, né? E assim, ó, faça a sua parte, porque é de grão em grão que as coisas acontecem. Sim, exatamente. Né? E muitas vezes a gente fica esperando aquele projeto gigante, maravilhoso. É claro que nós queremos chegar lá, né? Mas tudo começa com o primeiro passo. É sobre criar oportunidades, né? Criar oportunidades. Não nascemos privilegiados, né? Então, nós conquistamos os nossos privilégios. Exato. Né? Há um tempo atrás, eu vi uma pessoa chamando uma outra pessoa de privilegiada, sem saber a história da pessoa, né? Então, nós fazemos nossas oportunidades, né? E aproveitar todas. Talvez aquela não seja para você, mas eu fui lá e tentei. Você foi lá e fez alguma coisa. Uma vai dar certo. É igual aquela outra historinha também que tem, né? Que sucesso é igual a chá, né? Sabe? Conhece essa? É cheio de histórias, né? Mas assim, né? Que é o quê? Chá, né? Conhecimento, né? O A de ação, né? Como que é? É isso, do H de habilidade e o A de ação. Sucesso é igual a chá. Conhecimento, habilidade e ação. Se não tiver isso daí, você não tem sucesso. Boa, vou usar. Entendeu? teve uma outra também, né? Aí eu tô inspirado hoje. Tá, né? muito inspirado. Eu vou sair daqui, ó. Né? Que eu fiz uma consultoria no Sebrae, né? Que eu gosto muito de ir lá no Sebrae, né? Eu admiro, eu tenho, assim, verdadeira paixão pelo Sebrae. E aí eles são muito direto ao assunto lá e tal. E é o seu José, que foi um consultor que deu um curso pra gente, que eu não me recordo qual curso foi agora no momento, mas ele falava, ó, quando você pensar, né, em planejamento de empresa, você pensa nos pés, né? Aí eu falei, nossa, pensar nos meus pés, né? Aí ele falou assim, que tem que ser o quê? Ó? Tem que ter sucesso da empresa, eu acho, né? Planejamento, né? P de planejamento, o E de essencial e o S da simplicidade. Legal, muito bom. Né? Então, né, são conversas de empreendedores. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu fico assim, maravilhado, né? Porque assim, você, como jovem, né, atuante aí, tá finalizando, e mãe, sim, não é isso? Sim. Mãe aí, ó, 1000 por hora, entendeu? Imagina a atividade de você como mãe, e ainda você cuidar, ainda fazer faculdade e tudo mais e tal, cuidar do filho, e tá aí toda, né? Eu falo muito sobre um pouco disso também, sobre mulheres, né, no mercado de trabalho, né? Hoje em dia nós ganhamos uma proporção muito grande, né? Então, a mãe hoje, ela cuida de casa, ela cuida do marido, ela cuida do filho, então. E não faz isso perfeitamente, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu me inspiro em muitas mulheres do meu trabalho, da minha agência, que fazem isso diariamente. E eu me inspiro nelas também, né? Da minha agência Giants. E é isso que movimenta o empreendedorismo feminino, né? Você tá triste um dia e pensar, eu não vou dar conta. E você ligar para uma amiga que tem um filho especial ou um filho cadeirante e tá dando conta ali, tá fazendo o máximo, tá te ligando ainda para saber como você tá, com o bolinho no forno. Você fala, nossa... Tá vendo? Né? Isso é muito legal. A mulherada tá dando conta. É isso que você tem que pensar. Não tô conseguindo. Tá dando conta. Tá dando conta, com isso certeza. E fazendo o seu melhor, né? Cada dia, 1% cada vez. Isso. Aí você tá me falando lá, ó, gente, aqui, ó. Exemplo, hein? Ó, academia, não sei que hora da manhã, né? Ali, ó, atendendo cliente e tudo mais, fazendo faculdade, cuidando do filho, isso aí é coisa pra guerreira. Às vezes a gente passa vinagre no pão, põe café, sal no leite e tá tudo bem. Ué, né? Nós somos, afinal de contas, estamos sapato dentro da geladeira. Estamos a caminho do sucesso, né? Estamos. Melissa, muita gente ainda acha que seguro de vida é só para morte.
O que você diria para quem pensa assim? Uma questão, assim, de desbloqueio, de conversa, mas a gente vai naquele jargão que nós usamos, sobre a proteção do carro. Você tem um carro, seu carro tem seguro. Seu carro tem seguro? Tem. Tem seguro, porque se você bater o carro, você precisa levar ele correndo para arrumar, porque ele precisa amanhã te levar para o trabalho. E você tá dentro do carro, você tem seguro? Então. Não tem ainda, mas tudo bem, a gente vai resolver isso, calma. A máquina ali de dinheiro é você. Você que precisa de proteção também, né? Porque o bem material, ele vai ser descartado, ou ele vai ser reformado, ou você nem vai mais querer aquele carro, porque você pode comprar um novo, mas você não. As suas peças dificilmente vão poder ser trocadas, né? Então, você é a sua máquina de dinheiro, você é o seu bem mais precioso, né? O bem material, ele nos ajuda, nos auxilia, mas a máquina é você. É você que leva os seus filhos diariamente para a escola. É você que muda uma vida quando você dá bom dia no mercado. É você que leva o pão para casa. É você que paga os funcionários, né? Então, é para a vida. É para nos manter vivos. E com dignidade, né? Também. Nossa, perfeito. Maravilha. Você já acompanhou casos em que o seguro mudou completamente a vida de uma família? Ou o que a falta dele ou prejudicou? Sim. Pela falta, né, do seguro prejudicou? Sim. Eu já vi casos, né, de amigos que a família não tinha amparo nenhum, não tinha uma condição de vida boa, mas o pai tinha uma proteção. E eles nem sabiam. Então, eles ficavam muito preocupados de como ia manter parcela de apartamento, como tirar filho de escola. Então, o consultor chegou, ligou para a pessoa, né? Atendeu, ajudou e recebeu o valor, né? Que foi deixado e conseguiu dar conta de tudo. Ligou chorando, agradecendo, né? Porque no momento onde não sabia como ia acontecer, alguém, o esposo, com um ato de amor, já tinha pensado nisso, já tinha planejado isso, né? E sobre prejudicar, sim, na minha família mesmo, e vou dizer, 50% das pessoas que eu converso sempre falam que, nossa, se eu tivesse, teria mudado a minha vida. Eu tive que vender um carro. Eu tive que alugar meu apartamento, eu tive que tirar minha filha da escola, porque eu precisei fazer um tratamento, né? Então, ajudou para quem tinha e prejudicou para quem não tinha, no caso, né? Nossa. Então, tem uma amiga minha que também, né? Falar de casas, né? Que é o que gira, né? O marido dela era muito bem de vida, empresário, né? Casa, carros, e era uma pessoa que usava o dinheiro para continuar gerando mais dinheiro, mas não tinha proteção. Mas ela achava que estava tudo bem, que ele tinha pensado neles. E com o Covid ele sofreu um AVC e teve sequelas, ele ficou inválido. E ela começou a se preocupar como ela ia fazer para tratar ele, cuidar de casa e da filha, né? Nossa. Então, ela começou a procurar nas coisas de casa, conversou com ele se tinha alguma coisa. E ela falou, Melissa, eu jurava que a gente tinha alguma coisa, não só a reserva, que a gente tinha algum tipo de proteção, um seguro, mas não, então eu tive que vender o carro, ele teve várias sequelas, ele passou por momentos muito difíceis, e ela também, no momento, né, e o dinheiro da casa e do carro não foi suficiente para passar todo o tratamento dele. Então, ela é uma mulher que nunca tinha trabalhado na rua, era dona de casa, cuidava do filho, teve que virar... aceitar qualquer emprego para poder manter o mínimo ali, um salário mínimo dentro de casa e cuidar do marido com a fisioterapia, aprender a fazer fisioterapia em casa, né? Mudaram para uma casa bem menor, mudaram o padrão de vida extremamente, né? Ela tinha 3 quartos, 3 banheiros em casa. E aí, quando eu fui falar para ela do que eu estava trabalhando, porque a gente fala, amiga,
mudei de emprego. Olha, estou nessa área, vamos bater um papo? Vamos tomar um café? Nós conversamos, ela, eu quero entender. Ela falou, Melissa, isso que você está fazendo é maravilhoso. Poderia ter mudado a minha vida. Olha só. Ela falou, não, vou te recomendar sim. E mandou, e nós sentamos para fazer uma proteção para ela agora. Né? Ele tá bem, né? Ela ainda mantém o cuidado com ele. E nós vamos fazer a proteção para ela agora. Ela sabe que é importante para ela, que caso acontecer alguma coisa com ela, a filha dela não vai dar conta de casa sozinha. Né? Então, é muito legal. É muito legal ajudar as pessoas nesse sentido e nesses momentos tristes, né? Levar uma solução direta e que funcione, né? E é isso. Que a pessoa, nesses momentos, né, que ela tenha conforto e tranquilidade, né? Não se carregue, né, ainda mais com essa outra questão financeira que é fundamental para nossa vida. Né? Aí agora meus amigos me chamam de chata, né? Porque todo vinho, todo café, todo lugar, você tem seguro? Porque eu sei que a maioria não tem. E quando ouvem falar, eles se interessam, eles precisam, né? E eles entendem. A minha amiga tem 30 anos, ela é autônoma também, e ela nunca tinha pensado em invalidez. Olha só. Ela nunca contribuiu. E aí eu mostrei para ela que ela pode ter um seguro de vida e fazer uma reservinha de um dinheiro, onde com 10 anos ela possa resgatar esse dinheiro, né? E quando eu mostrei para ela, ela falou, cara, eu achei que era só vida. Eu achei que era só proteção assim. Se eu morrer, minha filha tem dinheiro. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Que legal, ficou admirada. Olha e só. Foi muito bom, né? E aí a mensagem se propaga, né? Muito legal isso também. Porque é como a falta de conhecimento. De conhecimento, no caso, na questão, tem que ser divulgada, né? Isso é uma coisa muito importante. Tem né? que quebrar o tabu. Quebrar o tabu. Isso. E que às vezes a gente acha que é um absurdo assim tal, e não. É extremamente possível. De acordo com o que você consegue pagar dentro do planejamento financeiro, né? Ali nós temos de 5% a 10% para usar para esses imprevistos. Certo. Então, dá para pagar. Você consegue pagar. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É, verdade. Muito bem. Melissa, olha, eu, assim, muito obrigado pelo seu empenho no vir aqui, né, participar do nosso podcast. Agora eu quero que você fale assim, deixe uma mensagem para o nosso espectador aí. Qual é a mensagem que você deixaria para o nosso público aqui, de empreendedores e pessoas que estão nos assistindo? Nossa, eu não tinha parado para pensar. Mas eu acho que a mensagem é acreditar em você, né? Acreditar que você tem potencial e que em algum canto, em algum lugar, né, exista um espaço para você. Né? Eu acho que a gente vive uma vida tão achando que a gente tem que competir com o outro. A competição é com nós mesmos, em acordar todo dia, em tomar um café e sair, pôr os pés na rua. É só isso. Nada vai acontecer se você ficar em casa. Nada vai acontecer se você não pegar um telefone e ligar para um cliente. Nada vai acontecer se você não postar na rede social que você tá fazendo isso, né? Que isso é legal, né? Nada vai acontecer se você não se movimentar, né? Então, a gente precisa estar em constante evolução e movimento, né? Para agregar, né? Agregar a vida de alguém ou mudar a vida de alguém, né? As escadas, vou falar das escadas, né? Porque as escadas, eu subi uma escada. Vamos falar da escada. Eu subi uma escada essa semana e me lesionei. Meu Deus do céu. Não parei de subir. Olha não só. parei de subir. Eu tenho seguro, né? Mas Olha é isso, só. gente. Tem que ir pra cima, como nós costumamos falar, né? Ir pra cima. E sempre quando alguém virar pra você e falar, vai dar certo, como você vai fazer? Não pensa como você vai fazer, pensa que já tá acontecendo, que você já fez, né? Você já sonhou com aquilo,
você consegue, né? Obviamente, todo mundo tem uma dificuldade em alguma coisa, mas tá sempre atento, sempre estudando, né? E acreditar em você. Acreditar que você consegue subir as escadas, que você consegue se manter no topo, e se precisar voltar alguns degraus, tá tudo bem também. Olha, maravilha! Show de bola, muito obrigado. E como que nós podemos te encontrar aí no dia a dia? O Maicon vai colocar aqui embaixo meu Insta profissional, né? Que é Planejar MRA Life, né? E no meu pessoal também, que tem na bio. E quem tiver interesse em conversar um pouquinho sobre proteção financeira e ter curiosidades que a gente não conseguiu, talvez, tirar aqui, pode me chamar. Eu passo o WhatsApp e a gente marca um café. Olha só, maravilha. Ela está disposta, hein? Ela fala aqui, pode chamar mesmo que ela vai. Viu? Então, Melissa, olha, sem palavras pela sua presença aqui. Nós estamos muito felizes aí com a sua presença. Muito obrigada. Né? E esperamos você aqui no próximo, numa próxima oportunidade, para que a gente fale mais, né, sobre esse assunto tão importante, né, que acaba salvando e protegendo a vida das pessoas. Sim, sim. Viu? Sou muito grato aí, em nome da equipe aqui da Escadas para o Sucesso, que você tenha vindo aqui e que a gente tenha mostrado o melhor da sua história. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Então, eu vou fazer aqui, siga-nos no Instagram e se inscreva no YouTube, Escadas para o Sucesso Podcast. Curta, comente e compartilhe. Vai nos ajudar bastante a manter o canal, viu? Esse foi o episódio número 31 e até a próxima. Deus abençoe.